Olá para todos e vamos a mais um estudo bíblico. Adultério, vencer ou ser derrotado. Adultério, fornicação, pecados sexuais. Quando se deparar com essa tentação, ou a pessoa vence ou será derrotado, vamos ver exemplos bíblicos de pessoas que foram vencidas, sofreram uma derrota pelos pecados sexuais e pessoas que venceram também. A Bíblia diz que o vencido se torna escravo do vencedor. Na Bíblia tem exemplos de pessoas que foram tentadas sexualmente. Os que caíram sofreram as consequências, como Davi, Salomão e Sansão. Sansão, se não morresse, ele ficaria cego para o resto da sua vida. Isso foi a consequência do pecado sexual. Davi teve várias consequências pelo seu adultério, e uma delas foi Deus ter levado seu filho, e outras também. Salomão herdou de seu pai Davi a mesma queda por mulheres, mas Davi se arrependeu e mesmo assim não escapou das consequências. E já Salomão, tudo indica que ele não se arrependeu. Alguns acreditam que sim, mas o assunto não é esse aqui. Podemos notar que tanto Davi como Sansão eram homens cheios do Espírito Santo, da mesma forma que José do Egito também era. Veja que José do Egito resistiu, ele lutou contra a tentação, quando a mulher de Potifar queria ter relação com ele. Ele preferiu ser caluniado, foi preso, mas ele não abriu mão da fé. Ele não abandonou a sua fé em Deus, mesmo sendo injustiçado. Então, desses três, somente José do Egito resistiu. E veja que, mesmo sendo cheio do Espírito Santo, a pessoa não fica livre das tentações em todas as áreas, mas aqui estamos falando da pior de todas, que é a tentação sexual. Se não fugir, pode cair, porque a carne faz parte da natureza humana. É um desejo fisiológico. Da mesma forma que sente fome, sede, também a pessoa pode sentir desejo sexual e atração por outra pessoa. Desejo pelo sexo oposto é algo normal do ser humano, normal para qualquer pessoa. E isso Deus não tira de ninguém. Uma vez um rapaz escreveu aqui no canal que ele pedia para Deus tirar o desejo dele, o desejo sexual dele, para ele não cair. E eu creio que Deus não faça isso. O diabo, a Bíblia manda enfrentar, porque é algo espiritual. Para lutar contra o diabo tem que ser espiritual. Veja Efésios capítulo 6, tem que ser espiritual. Os incrédulos não lutam contra o diabo porque já vivem no pecado. Lutar contra o diabo é resistir o pecado, é vencer o pecado. E já a carne, a Bíblia manda fugir. Por que fugir? Porque é da natureza humana, faz parte. Manda fugir porque é coisa da nossa natureza. E quando não pode fugir, deve enfrentar. Entre Davi, Salomão, Sansão e José do Egito, destes somente José do Egito venceu. Se ele não enfrentasse, talvez não teria se tornado governador do Egito. O seu chamado, o propósito, a promessa que Deus tinha na vida dele, teria caído no meio do caminho, como foi no caso de Sansão. O chamado de Sansão parou no meio do caminho. Não foi concluído, um chamado que não foi concluído, porque ele foi derrotado pela sua carne. O chamado de Davi
não ficou no meio do caminho, porque ele se arrependeu e alcançou o perdão da parte de Deus. Mas só que mesmo assim, ele sofreu as consequências, ele pagou por isso. Mas como ele se arrependeu, ele continuou. E veja também, Paulo, já no Novo Testamento, mandou Timóteo fugir de duas coisas. As duas coisas que mais tenta o ser humano. As duas coisas que o ser humano tem uma propensão, uma inclinação maior. Paulo mandou Timóteo fugir do sexo e do dinheiro. Paulo disse a Timóteo: foge dos desejos da mocidade. Timóteo era um jovem solteiro, o que se pode entender. Mandou fugir dos desejos da mocidade. Mandou ele fugir, ou seja, trazendo para os dias atuais, seria assim: foge dos namoros sem compromisso, sem propósito e com descrentes ou crentes sem testemunho. Crente meia roda, meia boca. Se não fugir, cai. Esse negócio que vai namorar um descrente ou um crente meia boca, falando que ele vai se converter, a chance é muito pouca. Ele vai derrubar a pessoa. Paulo também mandou Timóteo fugir da busca pelo enriquecimento fora dos planos de Deus. Em 1 Timóteo 6, verso 10 e 11, Paulo disse: porque o amor do dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça, veja, cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Agora veja que ele disse para Timóteo: mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça. Então, Paulo mandou Timóteo fugir de duas coisas que tentam a carne do ser humano: sexo e dinheiro, que mexe com a cabeça da pessoa, e se a pessoa não fugir, não tiver cuidado, ela cai. Aprendemos uma lição nesse estudo até agora. Por maior que seja o chamado, a queda pode pôr tudo a perder no meio do caminho, como temos o exemplo de Saul, o rei Saul, o primeiro rei de Israel. Ele teve o maior chamado, que era o de rei, e o pecado da desobediência e o coração endurecido fez ele perder o reinado. Na verdade, foi o coração duro, não o pecado em si. Veja que o pecado de Davi, que foi o seu sucessor, foi maior e pior que o pecado de Saul. Davi cometeu um adultério e um homicídio, e Saul foi uma desobediência. Qual foi a diferença de Saul e Davi? O arrependimento. Saul tinha um coração mole. Veja o Salmo 51, a oração do arrependimento. E já Saul tinha o coração duro e não se arrependeu, e o seu chamado ficou no meio do caminho. Paulo mandou fugir dos pecados sexuais. Dependendo da situação ou a tentação, é fugir ou cair. Paulo disse em 1 Coríntios 6, verso 18, fuge da prostituição. Prostituição, aqui é porneia, é imoralidade sexual, pecados sexuais de qualquer natureza, seja um ato consumado ou não, seja cobiça, fornicação, que é a relação entre pessoas não casadas, hoje é pornografia, cobiça mental e tudo mais. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Peca contra o seu próprio corpo se trata de um ato consumado. O pecado sexual consumado é o pior pecado que existe, porque a pessoa se torna uma só carne. No verso 16, Paulo diz
que o que se ajunta com a prostituta ou meretriz, depende a tradução, faz-se uma só carne com ela, porque está escrito: serão ambos uma só carne. Uma só carne no casamento, na relação sexual, ou uma só carne numa relação sexual pecaminosa com alguém que não seja seu cônjuge. Quando a pessoa está sendo tentada, ela tem duas opções: fugir ou enfrentar. Se não fugir e não enfrentar, as consequências vêm logo atrás. A pessoa se converte, mas a carne não. A natureza humana é carnal na sua essência. Mesmo a pessoa sendo convertida e vivendo no Espírito, andando no Espírito, mas a natureza é carnal na sua essência. Davi disse: em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Salmo 51, verso 5. Davi reconhece que desde a sua infância ele possui uma propensão, uma inclinação natural para o pecado, como qualquer ser humano tem, porque herdou de Adão, herdou a natureza pecaminosa de Adão. Paulo disse em Romanos 7,18: porque eu bem sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem algum, na dele, na minha e na sua que está ouvindo esse estudo. Somente na ressurreição, onde o salvo vai ressuscitar com um novo corpo transformado, ressurreto, livre da possibilidade de pecar. Mas enquanto viver nessa carne, será tentado. É isso aí. Se gostou, dá um joinha para ajudar a divulgar o vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva para ajudar a divulgar o canal. E até o próximo.